Tu és santo, Senhor. Não há outro além de ti. Não há outro Deus. Tu és o único Deus verdadeiro. Que olhou para a terra, que virara as costas para ti. Que olhou para os homens, ó Deus, que te abandonaram, te traíram, se esqueceram de ti. Que olhou, ó Deus, para o mundo perdido em meio às suas próprias concupiscências, desejos, autonomia, vontade. Olhou para tudo isso, Senhor, e teve compaixão e teve misericórdia. Senhor, ó Senhor, só o Senhor, com teu imenso amor, poderia nos conceder, Pai. Conceder o teu filho, fazer com que, como um menino, nascesse. Ó Senhor, mas com um propósito eterno de resgatar-nos, de salvar-nos de nós mesmos, de nos fazer filhos, de nos atrair a Ti, de nos revelar o caminho, a verdade, a vida, de nos fazer, ó Deus, olhar para Ti, ó Deus, e não ter nenhuma outra coisa a fazermos senão Te adorar, senão declarar que Tu és santo, santo, santo. Senhor, eis-nos aqui nesta manhã, mesmo em um dia simbólico, mas propício a reconhecer-te, Senhor, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que o teu amor manifesta, Senhor, na entrega do teu filho por nós. Senhor, não tem preço, não conseguimos sequer, Pai, sequer imaginar o valor disso tudo. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que valeu a pena. A nossa vida é tua. E assim queremos permanecer todos os dias, ainda que, ó Deus, venhamos contra nós mesmos, Pai, muitas vezes. Contra a nossa nova natureza, nosso novo nascimento, muitas vezes. Mas o teu Espírito em nós, o nosso Espírito renascido, é que conta, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos. Muito obrigado por ter nascido, Senhor, e nascer em nossas vidas todos os dias. Do raiar do dia, Pai, anunciando as tuas grandes misericórdias renovadas, a tua graça presente e a tua vida, Jesus, presente conosco. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Bom dia, Valdir, Rames. Podem orar. Podem orar. O microfone está fechado, viu? Se tiver alguém orando. Bom dia, Ney. Bom dia. Sim, Senhor, nós nos rendemos em adoração a Ti. Gratos por um novo dia, gratos por um novo amanhecer. Como Neizite falou, Senhor, onde as Tuas misericórdias
são renovadas sobre nós também. E se não fosse isso, Pai, ninguém sobreviveria na sua presença. Porque, como o cântico que nós acabamos de ouvir, tu és santo, 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 totalmente santo. E nós somos pecadores, indignos de ver a tua glória, a ponto de quando o Senhor se mostrou para Moisés, o Senhor passou de costa na fenda da rocha, e ele chegou no acampamento com o rosto brilhando tanto, que os israelitas mal podiam olhar no rosto dele. Só de o Senhor ter passado na fenda da rocha. A tua glória, Senhor, teu tamanho, teu poder é inalcançável. Eu não posso nem sequer imaginar o tamanho mas eu posso ver pelo universo que o Senhor criou e por esse sol que nasce, pelos planetas alinhados, cada um na sua rota, no seu curso. O Senhor sustentando tudo isso no ar, pelo poder da tua palavra. E nós não acreditamos, Pai, no Big Bang. Nós acreditamos no haja luz. E no princípio criou Deus o céu e a terra. É isso que nós cremos, Pai, contra toda a ciência. E diz que o Big Bang criou isso. Não, Senhor. A tua palavra criou tudo isso. E é a tua palavra que sustenta tudo isso. E é a tua palavra acerca de nós que nos sustenta nas tuas mãos. Porque se dependesse de nós, Pai, nós nos desviaríamos. Porque os nossos olhos não podem te fitar. Nós não suportamos a tua santidade, porque nós somos falhos. Mas Deus, graças, louvor e honra a ti, que não tem levado em consideração essa multidão de pecados. E que muitas vezes o Senhor até passa um pano para a gente não ver o quanto mal nós somos e o quanto santo tu és, para que a gente não tenha vergonha de chegar na tua presença e falar, não dá para enganar um Deus. Aí eu lembro do sangue de Jesus, que nos perdoa os pecados, nos purifica de toda injustiça. E aí nós voltamos a dizer, tu és santo, santo, santo. O Senhor preparou para ti mesmo um povo que te adora, que reconhece o teu senhorio, que reconhece a tua santidade e que quer andar na tua presença, quer fazer a tua vontade. E a questão, Pai, é que isso não vem de nós. O Senhor diz na tua palavra que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É o Senhor que opera aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós. De onde surge a vontade, é o Senhor que coloca. De onde surge a força, é o Senhor que dá. Mas, Pai, eu quero te glorificar e te exaltar, por poder chegar diante de um Deus tão grande, a gente tão humilde, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Receba a nossa oração então, Pai. Receba a nossa gratidão, receba nosso louvor. E eu quero te louvar pela vida do Lucas, meu primo, que está naquela UTI. E pedir que o Senhor restaure a vida deles. Pai, que o Senhor entre com providência na vida do Lucas agora. Que os teus anjos acampam ao redor daquele quarto. E que o Senhor ordene a toda bactéria, a toda infecção hospitalar, que deixe o corpo de Lucas agora. E que ele seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Selene, minha prima, veja a tua glória, Senhor. Veja a tua luz agora sobre a vida do Lucas. Derrama a vida, Senhor. Ligamos a vida do Lucas com a vida do Senhor. E eu quero declarar também sobre o tio Osmar, que está na UTI lá em São José do Rio Preto. Deus, eu clamo pelo meu tio, que está com 79 anos. E pelo meu primo, que está com 39, 40. Salva eles, Pai. Tanto o tio Osmar, que não viveu a vida toda longe de ti, buscando prazeres inúteis, que ele mesmo reconhece. Mas naquela época ele andou contigo, ele ficou tão feliz, Pai, que ele volta a ter essa alegria, ele volta a ter tempo de andar contigo mais um tempo.
Senhor, eu peço pelo tio Osmar e pelo Lucas. E peço por nós, para que a gente possa continuar firme nesse propósito de te servir, de te honrar, de te glorificar. Senhor, não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação, que é ser parecido com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Resgatador. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo e te engrandeço. Amém. E olha aí, Hannes, dia de Natal, mesmo que simbólico, se não eu coloco aqui um. Em nada ponho a minha fé. Que é Natal, eu acho que todo mundo tá tão assim corrido, Aham. não consegue parar para pensar um pouquinho. É, as mensagens de Natal, né? Eu pensei, até eu coloquei um áudio. Aham. Não sei quantas ouviram muito, acho que não muitos. Eu perguntei, porque tudo falei, eu vi, mas a gente não tinha tempo para ouvir nada. Era, era isso, eu acho. Então, o Natal passou a ser muita correria, muita festa, muita coisa que tem que terminar o ano, tem que fazer as coisas. Mas é bom, a gente, passado o Natal, acho que é o tempo de a gente refletir o que aconteceu mesmo. Antes não conseguia, muita Uhum. gente não conseguiu fazer. Engraçado, né, que a gente fica muito mais preocupado com a mesa, né, da ceia, do que com o Senhor na mesa. Humanidade. Então, eu acho que é um tempo passado o Natal, tempo de sossegar e pensar tudo isso. Talvez É. seja bom até, isso é uma Aham. mensagem boa, para a gente falar, olha, agora é um tempo de a gente ter as férias, tem Uhum. recesso, tem as coisas. É hora de buscar o Senhor, né? Amém. Fazer, preparar para que o ano que vai começar também seja uma coisa boa, Uhum. esse reset que a gente tem, né? Amém. É olhar para frente. Valdir, como é que você está? Tudo bem? E Sim, Robert, eu estou melhor. Meu primo evoluiu bem a situação dele. Tá? Não sei se ele estava entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. E os médicos começaram a retirar sedação. E ele parece estar respondendo bem, graças a Deus. E o meu tio também, que está internado na outra, estou com um primo na UTI aqui em São Bernardo do Campo e um tio em São José do Rio Preto, internado você na é de São Paulo, né? Esses dias. UTI. E assim, mas Deus tem sido fiel, sabe? O meu tio tem 79 anos, conheceu o Senhor e andou com ele por um tempo, ficou muito feliz, mas depois ele, por causa de bebida e de cigarro e prostituição, ele abandonou os caminhos de Deus. Mas ele veio me visitar quando ele estava aqui, estava andando com Jesus, a gente foi ver um jogo do Santos junto. E ele só falava de Jesus, estava feliz. Eu pedi para Deus que Deus me dê a oportunidade de ver o tio Osmar de novo daquele jeito, sabe? Que ele tenha tempo de voltar para o Senhor e de glorificar. E o Lucas tem 30 e poucos anos. E a gente eu convoquei a oração com a minha família. Todo dia a gente está orando às 9 às 8h30 da noite, porque minha família estava muito desagregada, sabe? E eu juntei a galera toda e falei: vamos clamar pela vida do Lucas e do tio Osmar, vamos guerrear, porque o tio Osmar tem 79 anos, mas o Lucas tem 30 e poucos. E nós estamos, e tem sido uma bênção poder reunir os meus primos, que há anos eu não conversava. A gente está reunindo Uhum. online e estamos declarando Amém. vida do Lucas. Que Então, bom. É um é, tempo. É.
tempo de fazer isso, mas ah, tem tempo para tudo, né? Eu acho Uhum. no Eclesiastes fala, tem tempo para tudo. É. E, e a minha perna também evoluiu bem, não tá? Parece que a bactéria cedeu finalmente. É. Então, eu tenho visto a obra de Deus na minha vida. Apesar de a gente não merecer, né? Quando eu olho dentro para mim, eu falo, Senhor, quem sou eu? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é. É que é bom. É, Esses dias eu falei pro Lucas, o meu filho, ele falou assim: seu Deus não é justo. Eu falei: não é mesmo, não. Ele é mais do que justo, ele extrapola a justiça. Ele é misericordioso. Se ele fosse executar a justiça, tá tudo muito errado. Mas ele extrapola. A misericórdia e a graça de Deus é maior do que a justiça. Tem extrapolado, né? Lógico, eu sei que é tudo mesmo do tamanho, né? Mas eu falei, mas é. Aí ele ficou. Porque o Lucas é budista, sabe? E ele quer chegar diante de Deus só com mérito. Ele tem que fazer alguma coisa para chegar no karma, sei lá. E eu estou tentando trazer esse aspecto da graça, do Deus que sai do céu, da pessoa do menino que nasce aqui, né? Então, eu já estou falando demais. Pode falar, Valdir, pode continuar. Então, é que eu fico encantado com Jesus, né? Eu fico assim, vendo o amor dele. Eu falo assim, que eu não tenho medo do inferno, eu nunca me converti por isso, eu me converti porque o amor de Deus me atraiu, sabe? E toda vez que eu olho para o amor de Deus, eu falo assim, eu fico constrangido. Porque, igual eu penso assim, o que o Cauê poderia fazer para deixar de ser meu filho? Ele tem pisado no tomate grandão comigo, mas eu amo aquele menino, eu dou outra oportunidade para ele. E eu vejo a mesma coisa na minha vida diante de Deus. E a graça de Deus é. Eu tenho um cântico que fala assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. É graça e sobre graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. É fantástico. É isso. Graça, graça. é. Mas, Mas, Ontem eu convidei, né, dois irmãos, né? Aqui, irmãos, para comer. Eles são irmãos mesmo na carne, para estar com a gente aqui, né? Não é ceia, não, uma jantinha aqui. E você vê como é maravilhosa a graça, como Deus se preocupa com aqueles que nós muitas vezes, né, somos diferentes e, enfim, não damos bola. Ele já há 2 anos, né, mais ou menos, ele passava, né, o Sinclair passava aqui em casa, bebinho, pedindo, né, comida. E, né, a ponto de algumas vezes, né, a minha esposa até falar, nossa, que chato, que não sei o quê. Falei, não, ele, infelizmente, né, tá desiludido com a vida e se jogou nessa situação. E a gente sempre orando e falando, Deus, eu sei que o Senhor ama ele independentemente da situação, como o Senhor me amou, enfim, teu amor é imensurável, a tua graça é infinita, né? uhum, Que ele possa ter um despertar aí, né, no coração. E durante esse tempo todo, né, eu falei isso, a palavra nos diz que dá tudo a que te pede, principalmente, né, comida e uhum, enfim. Aí chegou um dia desses, há uns, acho que uns 3 meses atrás, ele ainda, né, arcado, como a gente fala, né? Ele chegou e começou a chorar no portão. Começou a se lamentar e falar assim, eu quero mudar de vida, eu quero, né?
Eu não posso continuar vivendo nessa vida e não sei o quê. Aí eu percebi que isso foi sincero no coração dele, né? E ele já havia me convidado para ir na casa dele várias vezes e não, né, nessa, como o Robert falou, né, a gente preocupado muito mais com o movimento do que com o Cristo. Não batia a agenda, mesmo porque eu queria pegar ele sem, né, sem estar alcoolizado. E aí, uns meses atrás, eu levantei num domingo desse aqui, depois do Havruta, né, o Espírito Santo me incomodou tanto que eu nem sabia exatamente onde era a casa dele. Fui lá na rua onde ele falava, mais ou menos na referência. Comecei a chamar o nome dele e tal, até que ele saiu no portão lá. Mas enfim, e de lá para cá, né? Todos os domingos Deus tem, depois do Havruta eu vou lá, levo um café para eles. E aí eu descobri que ele tinha um irmão, né? O irmão dele sofreu um aneurisma, né? E afetou a fala, mas ele é lúcido, raciocina direito, só não consegue falar e nem andar direito, né? Mas a gente vê, rapaz, em situações dessas, né? Como a gente ignora, né? O sofrimento das pessoas, como a gente e assim, vivenciando um pouquinho, né, do sofrimento deles, o quanto Deus nos constrange, né? E ontem eles estavam aqui todo contente, todo alegre, né? Eu falei para ele, olha, isso é um sinal de quanto Jesus ama vocês, né? Quanto Uhum, ele está preocupado com vocês, o quanto ele ama vocês de fato, porque desde então, depois dessa visita, né? Eles não faltam. Todo domingo eu vou buscar eles e levar para a igreja, né? uhum. E foi algo assim tremendo, né? Ontem, por exemplo, eu fui cedo, né? Porque tem que ir cedo lá. Já. Fui cedo lá e deixei um bilhete para ele, né? Eu falei assim, olha, se você quiser, né? Nós teremos a maior alegria de recepcionar vocês lá em casa, porque o Senhor colocou isso no nosso coração. Mas vá bom, né? Deixa bem. Uhum. Rapaz, você acredita que vazou o dia todo, chegou lá o horário que eu falei que ia pegar ele, cheguei lá, eles estavam tudo bonitinho, né, arrumadinho. É o Senhor fazendo a obra, né? E isso mexeu muito aqui em casa, né? Com a Su e tal. Ela até lembrou, falou, nossa, Ney, quantas vezes eu até olha só, até eu orei para Deus, Deus, não manda mais esse rapaz aqui não, tá enchendo o saco, né? Porque era uma coisa, ele apertava a campainha a hora que as netinhas estavam dormindo. Hum, Mas eu vejo assim, né? Nascer de Jesus no coração deles, né? Tá num processo ainda, mas amém. Deus nos dê graça para continuar olhando para as pessoas assim, né? É. Sem barreira e no tempo dele, né, Robert, ele faz. Levou 2 anos aí e agora, né, a sementinha parece estar brotando, parece não, está brotando no coração deles. Então, no tempo Amém. do Senhor. Glória. É. Olha o Saquito aí. Tá vendo aí? Isso aqui, bom dia, então. Oi, isso aqui. Bom dia, bom dia. Feliz Eita! Natal para vocês. Olha, deputado. Ô, Valdirzão, obrigado pela mensagem lá. Eu tava lá no Ceasa, cara. Não consegui te responder. Ah, tá branco, meu. Feliz, Ei, Fabinho. Saudade, irmão. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Eu tô na labuta aqui. De Tá no sempre, culto? né, Fabinho? Pô, mas hoje é É. Natal, Fabinho. É, Ah, mas não, mas hoje que trabalha. é, Uhum. é, Rapaz, nem mas vi. tá quente aqui embaixo, hein? Tá quente aí?
Bom, eu estou pertinho de você, né? Então tá a mesma temperatura. Você você tá Eu tô em louco, São cara. Aqui tá demais, bicho. Diz que hoje vai bater 40 graus, você tá doido. eu Nossa, tô no freguesia do Ó, aqui tá bem quente. oi, Fábio. Bom dia. Bom dia, Robert. Tudo bom? Bom, yeah. E aí, como que passaram de Natal aí? Então, Cara, eu cheguei 4 horas da manhã e acordei 6 para da casa da minha prima, 4 horas da manhã, 4 e meia. Ê, você tá baladeiro, hein, Valdir? Tô Rapaz, baladeiro. Sim. que bênção, que É. bênção. Ô, Neizito, você tá falando dos que sofrem, né? Esses é, 5 dias que eu fiquei internado lá, eu vi aham, um cérebro de pessoas com pessoas que sofrem, sabe, nos hospitais. Falei, Senhor. E enquanto eles estão com o coração aberto para ouvir uma aham, palavra de paz, uma palavra de conforto. Um, um dia a mulher tá chorando lá que o marido tá morrendo, né? Tá praticamente morto. Aí tanto é que ele morreu o dia que eu saí. E ela começou a chorar, desesperada. O Cauê tava lá comigo, eu tava deitado na cama com a perna para cima. Falei para ele, fiz um sinal para ele, falei, vai lá e dá um abraço nela. Cara, você precisa ver quando foi. Ele só abraçou ela. Então a gente tem um ministério pela frente que a gente, assim, os que sofrem, sabe? Os que estão presos por causa da. Eu entendi que a gente tem que ter esse olhar de Cristo, sabe, para as pessoas. E eu vou procurar o ano que vem fazer, elaborar qualquer coisa nesse sentido. Porque antigamente as igrejas iam, né? Nos hospitais, nos presídios. mas é que a gente está acostumado a fazer isso, né? Porque a gente vê a calamidade dos outros, mas, rapaz, tem muito maior número de pessoas, né, que não estão nos hospitais, não estão nessa situação que o Sinclair aqui, né, estava, vou colocar isso no passado já, mas que, cara, tão da mesma forma, né, enfermos de alma, doentes. Eu acho que a nossa sensibilidade, né, não pode ser a nossa, tem que ser a do Senhor em Sim. nós, né, e é isso, sabe, ficar Mas atento. Ney, ontem eu tava conversando com um amigo Ah, que ele tá afastado da igreja faz algum tempo, né? uhum. Aí eu falei pra ele, ô Coelho, quando você volta pra igreja? Ah, cara, eu decidi, eu não volto mais não. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, cara, porque eu não preciso de igreja pra me relacionar com o Senhor, né? Aí, aí ele falou assim, porque a igreja só tem problema, eu só me machuquei, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, mas isso é a comunidade, é comunidade, é ser comum naquilo que é ordinário. A igreja não é para você viver extraordinário, meu irmão. É para você viver aquilo que é ordinário. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu falei, é a forma de expressão mais simples que tem, deveria ser, sem uma estrutura, sem uma estrutura de hierarquia. É viver na simplicidade o ordinário. É simplesmente isso. Aquilo que é comum, isso é comunidade. É comum unidade mesmo, cara. Você tá chorando com aqueles que estão chorando, se alegrar na alegria dos outros. Só que você não vive, eu falei, sozinho você não vive, cara, o evangelho, porque Deus escolheu. Eu falei, não foi você que escolheu, Deus escolheu a forma de se expressar com o mundo Talvez do por corpo. meio da igreja. Por meio da igreja. É. É a forma que Deus se expressa com o mundo. O- Deus é, é, poderia se manifestar como a sarça ardente hoje? Lógico que poderia. Lógico que poderia. Assim como ele fez com Moisés, mas ele não escolheu isso. Ele escolheu a sua família para expressar a sua vontade aqui na Terra, cara. Isso é, Você sozinho não vive. isso é E, tremendo, e, Fabinho. Nós e viver temos. na forma mais comum e ordinária possível. Não é é, buscando o extraordinário, não é buscando milagres a todo tempo. Simplicidade, né? É simplicidade, cara. Nós temos sido agraciados aí por aquilo que Deus tem trazido, né, no coração do Robert e refletido aí diariamente em algumas.
meditações, na verdade, no livro que o Robert escreveu, né, de O Cultivo da Vida Cristã, né? E essa a graça que Deus tem derramado ali, né, em cima do que ele já derramou sobre a vida do Robert, nos traz para essa reflexão, sabe, sabe, da simplicidade, né, da em cima de 1 João. Então, cara, é isso que nós precisamos. é, eu vejo assim, viu, Robert, que nós estamos ali bebendo, né? Me vem sempre a fonte de Jacó lá com a samaritana, né? Nós estamos bebendo algo do Senhor e é uma água viva, ela precisa transbordar, né? E é isso, sabe? Encorajar essa que tá. Teve até, acho que uma ou dois dias lá, que a reflexão estava em torno disso, né? Que chegou um comentário sobre autonomia, né? Até o Valdir aqui trouxe essa É, palavra, autonomia, né? Essa coisa toda, sabe? De viver, como é que é? A linguagem de hoje é carreira solo, né? No Evangelho, né? é, Não, nós não fomos chamados a viver autonomia, né? Nós somos chamados a viver dependência, né? Porque a autonomia é viver no alto nome, no seu próprio nome. Não é isso o evangelho. O evangelho é viver na dependência daquele que nos salvou, daquele que nos criou. É Nossa, totalmente contrário à autonomia, né? isso aqui eu não tenho dois É dedos. autodependência. É autodependência. Eu mostro sempre para as pessoas assim o que você está falando. Eu falo, eu não tenho dois dedos aqui na mão esquerda. O corpo continua, mas os dois dedos que foram desconectados, eles não estão mais aqui. Eles foram enterrados. Exatamente. E Uhum. assim, o membro não sobrevive sem. O corpo sobrevive sem o membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. Tem que estar no corpo. E assim, e a gente, se a gente lê as escrituras, né, o que impactou os discípulos, não fala o povo, não Uhum. fala o povão, mas o que impactou os discípulos foi a simplicidade, não foram os milagres. No caminho de Emaús, os discípulos, eles não enxergam Jesus por meio do milagre, eles enxergam Jesus por meio da simplicidade. É no partir do pão os olhos deles se abrem. É É, naquilo que é simples e ordinário. é. O que impactou aqueles que caminharam com Cristo foi a simplicidade de Cristo. Ela era Ah, tão simples, ela é tão simples, 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 que confrontava. É. o Robert, acho que queria contribuir aí com alguma coisa. Pode falar, Robert. não, não, eu falei. É, eu estou aprendendo também com reunião. Eu acho que é muito mais do que eu escrevi. Ontem mesmo, o Nizam me ligou. Você, acho que era meio-dia. Falou, você tem ainda mais livros? Eu quero mais 10. Eu falei, mas você já tem. Ele tinha pedido 10. Não, hoje vai ter ceia. Na minha casa, um monte de parentes, filho, certo? Eu vou distribuir. Eu falei, puxa, posso ter sim. Aí eu pedi um- uma entrega rápida. O irmão lá entregou 8h30 na casa dele. Foi bom, né? Porque É, a simplicidade, acho né? que ele tá realmente sendo desafiado. Ele quer Uhum. compartilhar isso com a parente, certo? Olha, foi eu não, eu quando eu não pensava que tinha tanta repercussão assim. É, Não é o livro, mas ele dá o toque, né, para começar a pensar, principalmente para meditar sobre isso, o nosso relacionamento, o nosso andar diário com Deus. É uma, é uma plataforma de lançamento muito boa, muito estruturada, né? E daí tem tido momentos de reflexão muito forte em relação a primeiro. É um dos meus livros prediletos da Bíblia, né? Primeiro João. É, o Saquita, não sei se você já sabe, mas chama O Cultivo da Vida Cristã.
Ro- Ah, ah. Robert Bianco. É Fala assim, Robert, tá certo? É, sim. Não, o Robert. pessoal tá. Eu posso mandar para você, se você Oh, eu quero, hein? mandar Autógrafo. esse para mim. E sabe outra coisa que até o Robert sugeriu, rapaz, e a gente tem feito e tem sido muito legal. Eu pego a gravação das conversas, né, do Ravruto aqui e faço uma faço. Eu peço para a IA fazer uma síntese, né, mas aquela não a IA aberta, a IA lá do notebook, né? Coloco o vídeo lá, rapaz, tem saído assim coisas tremendas, né, Robert, do que É, eu falei, olha, tá melhor do que nossa reunião do livro. Eu costumo dizer assim, É, ó, nós levamos quase uma hora para comentar tudo aquilo e ele pega 5 minutos. Minutos, resumo de tudo. E ainda acrescenta o original. Eu falei, pô, ele ainda puxa o grego, nossa, eu falei, É e muito nem te e o legal. contei. povo, hã? E o povo ainda fala que a IA é o anticristo, hein? Viu? Não, Não sei depende se como você é que viu você usa, postado, né? viu, Eu acho Saquita? que usando bem, ele é. É pro bem, né? Tem que usar pro bem. Exatamente, tudo. Tudo tem que ser usado pro bem. Não tem nada Tudo do tem dois diabo. lados, né? O diabo não tem Tudo. nada. Exatamente, tudo tem dois lados, né? É, Tudo tem dois lados. A mas ferramenta era uma ferramenta, mas pode ir para fazer o bem e o mal. Então, Flávio, que dá? Fábio, você pode me dar eu mando. O, o Stephen comprou primeiro 10, depois o sogro, o giro. Giro, queria fazer estudo bíblico, comprou mais 12. O pessoal tá vendo um potencial para discipular mesmo, né, Robert? Que bênção. Usando como guia de estudo. É. Ali, ó, o Valdir, eu mandei 12 para você também, né? Você vai fazer com o seu Eu tô, grupo. eu tô na expectativa da chegada dele. Eu liguei para, porque eu tô em São Paulo, né? Liguei, falei para os meninos, fica atento aí que o livro vai chegar. Eu tô esperando chegar. Vai chegar antes, eu tenho certeza, antes do começo do ano deve chegar. Eu quero usar esse livro para o ano que vem para as células da igreja. Eu quero estudar. Talvez eu vou precisar de mais, né? Porque a minha igreja é pequena, tem umas 70, 80 pessoas só. Mas nós somos várias, a gente tem umas 3 ou 4 células. A minha tem 15 pessoas, a minha célula. É, Então quando eu voltar para Nova York, eu, depende do tempo, e eu acho que se você tem uma hora, talvez podia fazer 2 capítulos por reunião. São sim, 40 e você faz em. Também não pode demorar um ano, né? Tem que fazer em menos tempo para poder ter isso na memória, né? sim. Porque é uma. É, eu não, Mas não, viu, Robert, tem tanto conteúdo ali nos 2 versículos comentados lá, rapaz, que se deixar leva 2 horas. Não, eu acho que é importante, eu sempre acho que não é só discussão de ideias, mas Sim, realmente sim. comprometimento. é Quando vida. você termina estudo, aquele derramar do coração tocado por Deus, Sim. é que vai fazer a mudança na nossa vida. É, Aquela oração, cada um colocando o que Deus falou. Isso aí não é só edificar a pessoa, mas edificar todo o grupo, né? Deus tem falado Amém. para É, compromisso, arrependimento, mudança. E uhum, isso aqui tem que abrir os olhos para certas coisas. São coisas importantes nesse ponto. Eu acho que quando nós. Eu acho que é nosso. A fruta, o importante também em vez de a gente sair com uma oração alto, eu uhum, queria fazer um alto que assim, demorar uns 10 minutos para pensar é, bem, orar, cada um fala pouco, mas aquilo que é mais o compromisso dele, ele tem que resultar o estudo numa decisão, alguma coisa. Senão,
Ficou É. só estudou e não implicou nada. Então, essa decisão tem. Quando você fala, você resume o que você vai fazer. Uhum. Senão, você perde. Olha, eu aprendi e tal, tudo, mas saí de reunião, foi Você legal. vai fazer com isso que você aprendeu, né? O que você vai fazer com isso? Na oração, a gente compromete, É, gente. não, Ó, é Deus, verdade. mas eu quero fazer isso. Aí sim, aquilo lá fica na sua cabeça o dia todo. Aquilo lá, eu falei para Deus, Deus que eu vou fazer isso. É, então, é aquilo lá. Por isso que é É, alto, e eu acho que, como terminar 7 horas, melhor que seja, termina 6h50, aham. deixa os últimos 10 minutos para a gente começar a É isso. derramar e falar mesmo, ó Deus, eu fiquei impactado com isso, eu vou fazer essas coisas. É, Amém. precisamos Ótimo. resgatar isso mesmo, porque nós estamos no, no in, né? Para no in, o out. Muito rápido, a gente sai O muito mais, rápido. o mais importante é o out, né? É, é. A joia. Gente, muito obrigado aí Tá bom, vamos pelo terminar compartilhar então aí. que o Senhor abençoe o seu dia, vai, muitas coisas que já me veio à mente que vou fazer, estou fazendo agora, tá? Ok, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus para Alguém todos. mora aí? Vamos. Vai, Valdir. Falei graça e paz com todos. Ah, não. Saquita, vai lá. Acho que ele está abastecendo. Tá bom. Então, vamos Deixa eu... orar, Senhor. Senhor, em nós, mais Ah, uma vez, é muito bom a gente começar o dia pensando em Ti. uhum. Que nosso pensamento, que nossa vida seja mudada por esse contemplar do Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu esse descanso hoje, a gente não tem que trabalhar. É hora de é nosso sabato hoje, para pensar no Senhor. Consagramos o dia. Isso lá pedimos, oramos, colocando o nosso irmão que está aqui e todo nosso irmão também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado Amém. seja, Senhor. Ok. Vamos. Sempre é bom estar com vocês. Bom, é bom ficar com vocês. Tá, tchau, tchau. Natal é todo dia, então um Feliz É, Natal. é isso. Tá, tchau. Abração, Saquita. Abastece aí, hein?